Hermanos, quando eu estava em Brasil, quando desta pandemia, não pandemia, pandemia é português, desta pandemia, quando desta pandemia, eu tive que fazer então um grupo para pôr minhas prédicas, para que as pessoas pudessem seguir-me, não? Para que elas pudessem seguir minhas prédicas. Hoje já não tenho mais, pero por la pandemia então eu tinha. A ver, quem tem seguidores na internet aqui, levanta as mãos. Nadie? Allá, cara hermana tiene. Não tenham vergonha. Uns fazem assim, tenho, não tenho. Então, mira, há montão de gente que tem seguidores na internet, não? Vemos montão de gente que publica montão de tonterias, não? Pero há outros que publicam coisas buenas. Pero buscando o quê? Seguidores. Buscando seguidores. Hermanos, há solo que devemos seguir. Quem é este? Não sabem? A Jesus, pai. Há solo que devemos seguir. A Jesus. Claro, pode seguir também esses irmãos que há na internet, se estão ensinando coisa boa, não? Pero há solo que devemos seguir, é Jesus. Então eu quero falar hoje dia aqui esta noite sobre seguindo a Jesus. Vamos a ver duas verdades sobre seguir a Jesus. Duas verdades. Ponga atenção em isso, sobre duas verdades sobre seguir a Jesus. A primeira verdade que vamos ver aqui neste texto é que o homem carnal não pode seguir a Jesus de verdade. O homem carnal não pode seguir a Jesus de verdade. ¿Por quê? Porque o homem carnal é superficial, é materialista. Versículo 29. Ao salir eles de Jericó, seguia uma grande multitud. Agora, olha em Juan, capítulo 6, verso 26, que diz ali? Juan, vamos olhar. Juan, capítulo 6, versículo 26. Onde está, Simão? Respondeu Jesus, lhes dijo: de certo digo que me buscais, não porque habéis visto señales. Que señales eram estes? Señales de que Ele era el Cristo, aquele que haveria de ser enviado para salvar a humanidade de seus pecados. Então, não porque viram as señales de que eu sou el Cristo, sino porque comisteis el pan e os saciasteis. Então, há muitos que seguem a Jesus por coisas superficiais, por coisas materiais. Há uma grande multitud seguindo a Jesus superficialmente, por pan. Há muitos que o buscam para obter bendições materiais, bendições físicas. E quando recebem a bendição, já não querem quedar-se mais com Jesus. Melhor, nunca estiveram com Jesus. Estavam buscando uma bendição e nada mais. Não querem compromisso. Não querem servir a Deus. Quantas vezes escutamos de famílias, quando traz seus filhos para a reabilitação, dizem assim: mira, eu quero que meu filho seja librado de la droga, que ele se reabilite, pero eu não quero que ele se volva cristiano. Eu não lo quero cristiano. Eu quero que ele quede livre de las drogas, nada mais. Eu não quero que ele se convierta a Jesus. Há muitos assim, que querem as bendições superficiais de Jesus. Não querem aquelas bendições mais aprofundizadas,
que são bendições espirituais. É por isso que o homem carnal não pode seguir a Jesus, porque ele sigue a Jesus, pero não sigue de verdade. Ele sigue porque ele tem um objetivo material, superficial. Quando estávamos allá em Brasil, um muchacho foi levado por sua mamã allá na reabilitação, e ela disse assim: não, eu não quero que meu filho se volva um fanático por Jesus. Por quê? Porque quando ele volveu de allá da reabilitação, volveu transformado, e era um evangelista, e ele começou a distribuir os folhetos em las calles, e ele não parava em sua casa, igualito louco por Jesus. E sua mamã buscou o pastor e disse assim: pastor, eu não queria que meu filho se volvera um cristiano. E o que passou com esse chico? Passado um tempo, ele caiu, porque sua mamá não o apoiou, porque queria uma bendição superficial. Então, os homens carnales não podem seguir a Jesus porque não seguem de verdade, porque buscam bendições superficiais, materiais, nada mais. Não podem seguir a Jesus, não querem ter um compromisso com Deus, não querem congregar-se na igreja, a ser parte do corpo de Cristo que é a igreja. Não querem congregar-se, não querem ter compromisso com nadie, com Jesus e tampouco com a igreja que é o corpo de Cristo. Há muitos assim. O homem carnal não pode seguir a Jesus de verdade. ¿Por quê? Porque é ciego. Mira o verso 30, que diz no verso 30, versículo 30. E 2 ciegos que estavam sentados junto ao caminho, quando ouviram que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, Hijo de David, tenha misericórdia de nós outros. Esses 2 cegos simboliza nós outros, é figura de nós outros antes de conhecermos a Jesus. Simboliza o homem antes de ter um encontro com Jesus. É cego espiritual, vivem de mendigar no mundo. Esses 2 homens eram mendigos, eles quedavam ali na orilla do caminho, pedindo limosna para sobreviver. Assim éramos nós outros no mundo, fora do caminho de Jesus. Diz aqui que eles estavam junto ao caminho, não estava em el caminho, estava junto do caminho. Assim éramos nós outros também. Às vezes nós outros fazíamos assim, poníamos um pé no caminho de Jesus e outro no mundo, e não pode ser assim. Ou eu estou no caminho com Jesus, ou eu estou fora do caminho. Era o que passava com esses 2 homens. Eles estavam fora do caminho de Jesus. Eles queriam seguir a Jesus, pero eram cegos. Há muitas coisas, amados irmãos, que pode fazer-nos quedar cegos, não? Há muitas coisas que podem cegar-nos para que não sigamos a Jesus. Há muitas coisas. Esses homens aqui eram cegos fisicamente, claro, pero isto aqui é uma figura espiritual, é uma figura daquilo que nós outros somos antes de conhecermos a Jesus. Não vê que eles lhe chamaram Jesus de Senhor. Senhor. Então eles tinham Jesus como Senhor e queriam seguir a Jesus, pero estavam cegos. E há muitos assim também, que querem seguir a Jesus, pero estão cegos. Não estão vendo como seguir a Jesus de hecho, de verdade. Quando estamos, exemplo, em uma religião, e temos uma fé muito grande allá em aquela religião, pero allá não vemos a Jesus de hecho. Não vemos Jesus como deveríamos ver a Jesus de verdade. Um Jesus que cambia a vida do homem. Jesus este Jesus que é o único que pode transformar a vida do homem.
Então vemos aqui que o homem carnal não pode seguir a Jesus porque está ciego. Então há muitas coisas, irmãos, que pode cegar-nos para que não sigamos a Jesus. E eu sei muito bem quais são as coisas que podem cegar-me para que eu não veja a Jesus. Eu conosco as coisas que podem fazer-me cego. Muitas vezes, os jovens, não? Uma chica pode cegar um jovem, não? Ou não? Cega. Ele vê somente a chica, não vê Jesus de maneira nenhuma. Eu conosco um pastor que estávamos fazendo um evangelismo. Todavia ele não era pastor, não era convertido. Ele estava ali, nós outros saímos para evangelizar. E tinha uma irmã na igreja, uma irmã muito bonita, muito linda. E ela foi evangelizá-lo. A irmã era muito hermosa, era a irmã. Então ele foi evangelizar, ela foi evangelizar este irmão, esse muchacho, não? Lo evangelizou e ele falou assim: eu vou allá na igreja para verte. Falou com ela, não? E ele foi allá na igreja, pero allá tuvo um encontro com Jesus. Hoje dia ele é pastor. Ele estava ciego e não tuvo nada com a chica. Hoje dia é pastor. Então há muitas coisas que podem cegar-nos para que não veamos a Jesus. Eu tenho que reconhecer que estou cego, que necessito ver a Jesus. Eles reconheceram que necessitavam ver a Jesus. Então o homem carnal não pode de maneira nenhuma seguir a Jesus de verdade. ¿Por quê? Porque é cego espiritualmente. É cego e necessita ser sanado. Necessita ser sanado. Mira este versículo 30, que diz no versículo 30: E dos cegos que estavam sentados junto ao caminho, quando ouviram que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, Hijo de Davi, tenha misericórdia de nós outros. Tenha misericórdia de nós outros. Irmãos, seguro é que quando nós outros entramos no caminho de Jesus, vamos a receber a bendição de Deus, vamos a ser sanados. Pero nós outros temos que reconhecer: eu estou enfermo. Então eu tenho que reconhecer que eu estou enfermo e eu tenho que clamar. Eles eram cegos, pero escutavam. Quando escutaram que era Jesus de Nazaré, Jesus, o descendente de Davi, e pensaram a clamar. Então eram cegos, pero escutavam. E que diz ali em Romanos capítulo 10, verso 17? Que diz em Romanos 10, 17? Romanos 10, 17. Que diz allá? Assim que a fé é por ele e ouvir a palavra de Deus. E tampouco eles eram mudos. Romanos 10, versículo 9. 10, 9 de Romanos. 10, 9. 9. Ya. Que se confessares com tu boca que Jesus é o Senhor. Que gritaram para Jesus eles? Senhor, Hijo de Davi. Então eles eram cegos, pero escutavam e falavam também. Então vemos aqui que eu tenho que reconhecer que estou enfermo, clamar por Ele, reconhecer que sou cego, reconhecer que estou enfermo de minha alma, que estou enfermo de minha mente,
e que necessitam da bendição de Deus. Eles tinham boca, clamaram: Senhor, tenha misericórdia de nós outros. Jesus quer sanar-nos, sanar nossa mente, nosso espírito e nosso corpo também. Jesus quer sanar, dentro de um propósito. Jesus, tendo um propósito para nossas vidas, Ele vai sanar-nos. Então vemos que o homem carnal, a primeira verdade que vemos aqui é que o homem carnal não pode seguir a Jesus. Ele não pode seguir a Jesus. Por quê? Porque ele é materialista, porque é cego, porque necessita de sanidade. Por isso não pode seguir a Jesus. E a segunda verdade é que o homem espiritual, sim, este sigue a Jesus. Pero não é fácil seguir a Jesus, aunque sejamos espiritual, aunque já tenhamos a Jesus como nosso Salvador. Não é fácil. ¿Por quê? Porque há barreiras. Que diz em versículo 31: E a gente lhes respondeu para que calhassem, pero eles clamavam mais, dizendo: Senhor, Hijo de Davi, tenha misericórdia de nós outros. Tenha misericórdia de nós outros. Então, o homem que é espiritual vai ter barreira para seguir a Jesus. Mira esta multitude que seguia a Jesus de maneira superficial e despiadada. Não tinha compaixão da gente, não tuvo compaixão de los dois homens. Há muitos, vamos encontrar muitos que não querem que sejamos sanados por Jesus. Há muitos que vão estar aí, parecem cristianos, pero não são. Parece que estão seguindo a Jesus, pero não estão, porque se não tinham misericórdia daquele homem. Estavam seguindo a Jesus solamente por seus próprios objetivos e não para servir a Jesus. Então vemos que eles, aquela multitude era despiadada, não tinha compaixão. Há muitos que querem que nós outros sigamos enfermos, que nos calhemos, querem calhar-nos. Satanás não quer que ingressemos em este caminho de Jesus. Satanás não quer que ingressemos em este caminho. Podemos dar ouvidos a Satanás, que quer parar-nos, não? Ou então se seguir lutando e clamando. Diz aqui que eles clamaram mais forte todavia. Clamaram mais forte todavia. Por quê? Porque eles queriam a bendição de Deus. Hermanos, amados, nós outros temos que calhar a Satanás em nome de Jesus, amém? Ele não tem que calhar-nos. Nós outros é que temos autoridade para calharmos a Satanás. Quando nós outros clamamos a Jesus e clamamos mais forte, Satanás vai se calhar, vai cerrar sua boca, suas acusações em contra de nós outros. Cállate, assim Satanás para dizendo: cállate, seu lugar é aí onde estás, e na orilla del caminho. Seu lugar não é no caminho. Satanás vai dizer-te isto, pero nosso lugar é no caminho. Amém? Amém? Nosso lugar é no caminho. Não dê ouvidos a Satanás. O que estás fazendo aí na igreja? O que está fazendo aí na reabilitação? Assim está ele. E por que clamas? Cállate. Não clames mais. Ele não vai escuchá-lo. Já clamaste uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Ele não vai escuchá-lo. Assim está Satanás. Pero estes 2 homens não desistiram de clamar.
clamaram todavia mais, dizendo: Senhor, Hijo de Davi, tem misericórdia de nós outros. Tem misericórdia de nós outros. E nós vemos que el hombre espiritual, sim, pode seguir a Jesus e sigue a Jesus, pero há barreiras. Há barreiras para seguir a Jesus. Jesus nos chama para sanar-nos, para que podamos segui-lo. Ele não quer que nós sigamos enfermos. Então, cada dia, Jesus vai sanando-nos, para que podamos segui-lo sanitos. Versículo 33, 32, 33. E deteniendo-se Jesus, los chamou. E lhes dijo: que quereis que os haga? E eles disseram: Senhor, que sejam abertos nossos olhos. Jesus nos chama para sanar-nos, para que lo sigamos. E Ele está perguntando: que queremos que Ele nos haga? Que querem? Ele perguntou para eles: que quereis que eu os haga? Querem pão, como os demais de la multitud? Querem coisas materiais como os demais? O que querem ustedes? Querem bendições superficiais? É isto que ele estava perguntando para eles. Claro que Jesus sabia que eles dava para ver que Jesus los veía cegos. Pero perguntou para saber o que havia em seus corações. Eles podiam pedir montão de coisas, pero pediram que fuera abertos seus olhos físicos, claro, pero também espirituais. Por que digo espirituais? Por quem chamaram eles? Por quem clamaram eles? Por Jesus, el Hijo de David. E a tradução de Jesus, Hijo de Davi, seria Messias, Salvador. Então eles clamaram por salvação. Então eles queriam ver aquele Jesus que eles escutaram a respeito de ele. No versículo 30 diz que eles estavam sentados ali e quando ouviram de que Jesus passava, a hora que eles escutaram sobre Jesus, a hora eles queriam ver a Jesus. Por isso eles clamaram e disseram para Jesus: queremos ver Jesus, queremos ver-te. Seria isto: queremos ver-te, Jesus. É isto que nós outros queremos. Eles poderiam pedir montão de coisas, mas pediram para ver a Jesus. Pida isto para Jesus. Pida para que você possa vê-lo por la fé. Em nome de Jesus Cristo. Jesus nos chama para sanar-nos e podemos ser sanados por Ele. Senhor, Hijo de Davi, tenhas misericórdia. Messias, Salvador, eu quero ver-te. Por isso pediram para que Jesus abrisse seus olhos, para que pudessem ver a Jesus. Eles não saíram de ali mirando outras coisas. Eles saíram, diz aqui que eles, pensem bem, imagina-te, hermanos, a primeira pessoa que eles viram em sua vida, eles eram cegos de nascimento. A primeira pessoa que eles viram em sua vida foi a figura de Jesus. Foi a figura de Jesus. Quando foi restaurada a visão de eles não pararam mirando ao redor. Não. Eles puseram a mirada em Jesus. E assim temos que fazer. Temos que pôr nossa mirada em Jesus, porque Ele está no caminho, Ele é o caminho, diz a Bíblia. Então Jesus nos chama para ser sanados. E Ele pergunta: que queres?
Uma bendição superficial para sua vida? Ou quer uma bendição espiritual? Em seu coração, em sua alma, em suas emoções. ¿Dónde quer ser sanado? Essa é a pergunta que Jesus estava fazendo para estes homens. Então, o homem espiritual pode seguir a Jesus, de verdade, porque Jesus lo toca. Jesus quer tocar-nos para que podamos segui-lo. Versículo 34. Então Jesus, compadecendo, lhes tocou os olhos e em seguida receberam a vista e lhe seguiram. Ele quer tocar-nos. Eles mira que foi um processo na vida destes homens. Primeiro, escutaram de Jesus. Escutaram de Jesus. Depois, clamaram por Jesus. Depois, confrontaram a multitud. Depois, clamaram aún mais forte. Atravessaram a multitud, cruzaram a multitud, se acercaram a Jesus, pediram e foram tocados. Foi um processo em suas vidas, pero receberam a bendição. Amém? Pode ser que você esteja passando por um processo para receber a bendição de Deus. Não desista, não desanime. Em nome de Jesus. Já escutaste que Jesus quer sanar-te, quer bendecir-te? Agora clame. Apareceu algumas barreiras. Clame mais forte. Levanta-te, porque Ele te ama. Entra no caminho da bendição e Ele vai bendecir-lo. Ele vai tocá-lo. Vai tocá-lo. Jesus quer tocar-nos por la fé. Se pedirmos por compaixão, Ele vai ter compaixão de nós outros. E depois de sanados, eles seguiram a Jesus nele caminho. Saíram de allá. Eles estavam, diz a palavra de Deus, que eles estavam junto ao caminho. Saíram de allá e ingressaram no caminho. E pensaram a seguir a Jesus, a ter compromisso com Jesus, porque aquele que los sanou os olhos, que sanou os olhos de eles, tinha muito mais bendições para suas vidas. Eles creiam isso, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho que crer que depois que eu tenho um encontro com Jesus, Ele vai sanar-me e vai seguir sanando-me, até que eu esteja plenamente sano em meu espírito, em minhas emoções, em minha mente. É um processo para nossas vidas, às vezes é um processo. Amém? Cerre tus olhos esta noite em nome de Jesus. Eu vou pedir para que, por favor, que todos ponham-se de pé em nome de Jesus. E com seus olhos cerrados, sim, ponga-se de pé, pero com seus olhos cerrados, hinque sua cabeça, para que nada te distraiga. Em esta noite, em nome de Jesus, cerre tus olhos. Veja que aqueles homens escutaram sobre Jesus. E esta noite também, tu has escutado a palavra de Deus. E eu creio que através desta palavra, Deus falou a seu coração. Assim como quando eles escutaram de Jesus, também eles sentiram em seu coração deles também. E Jesus, em esta noite,
Ele quer bendecir nossas vidas. Por la fé, Jesus está aqui esta noite também. Eu tenho que crer que Ele está. E Ele está chamando-nos para que pueda sanar nossas vidas, para que pueda sanar o que está enfermo allá em sua casa. Em nome de Jesus Cristo. Pero eu tenho que reconhecer, Senhor, como aquele cego, não? Eu tenho que reconhecer, Senhor, somos cegos. Senhor, estou enfermo. Senhor, eu tenho esta necessidade. Eu tenho que reconhecer. Eu tenho que reconhecer como aquele homem reconheceu. Nesta noite, então, ponga sua vida delante de Deus em nome de Jesus. Ponga seu coração na presença de Deus. Eu te hago uma invitação para que venha aqui delante, para que podamos orar por sua vida. Não vê que aqueles homens saíram do lugar onde estavam e foram até onde estava Jesus. Salga, pode vir. Passe com confiança, que vamos orar por sua vida. Eu não sei as áreas de sua vida que necessita de uma sanidade, pero Jesus lo sabe. Ele sabe todo. Aún assim Ele pergunta, não? O que quer que eu haga? Ele está perguntando esta noite. O que queres que Ele haga em sua vida? O que queres que Ele haga allá em sua casa, em sua família, em seu filho, em seu esposo, em seu papá, em sua mamá? O que queres que Jesus haga? Ele te pergunta em esta noite. Pero não se olvide que a mais grande bendições que podemos ter, a bendição mais grande é a bendição espiritual. É aquela bendição que sentimos dentro de nós outros, que sentimos este toque de Jesus em nossas vidas. Ele quer tocar sua vida em esta noite. Diz a palavra que depois que aqueles 2 homens foram tocados por Jesus, foram sanados, e pensaram a seguir a Jesus, em pensar a seguir aquele que era o dueño de la bendição. Eles não queriam solamente a bendição, eles queriam estar com o dueño de la bendição, que é Jesus. Então ponga seu coração em esta noite uma vez mais delante de Deus e pida, clame. Diz a palavra que eles clamaram: Jesus, Hijo de David, tenha misericórdia de mim. Tenhas misericórdia de nós outros, Senhor. Tenhas misericórdia de nós outros, Hijo de David. Aleluia, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, aqui estamos nós outros uma vez mais em esta noite, Senhor, crendo, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Tenha compaixão de nós outros, Padre. Tenhas misericórdia. Assim clamaram aqueles 2 homens, Padre. E esta noite também clamamos por misericórdia. Misericórdia para nossas vidas. Misericórdia, Senhor Jesus, para aqueles que nós outros conhecemos e que necessitam desta misericórdia, Senhor. Misericórdia para nossos filhos, misericórdia para nossa família. Oh Espírito Santo, necessitamos de tus misericórdias, Senhor. Solo tu puedes tocar, Senhor. Solo tu puedes sanar-nos, Senhor Jesus.